João. Chamava ele de irmãos. E pegando de Davi, não é. Pois bem, assentar como o do teu lado capaz essa ação nome a tua traz a noite de vai essa pessoa noite se acalma e a agora, meu Jesus, pega ele e pega ela agora nessa noite, e é nova, e é nova, e é nova, e é nova, e aquele Jesus que ainda não é, enche ele da tua presença, porque todos foram cheios, Pai, do teu Espírito naquele grande dia, e não vai ser diferente nessa noite. Se você, querido, recebe essa palavra de Deus como uma palavra profética, se assente aplaudindo e adorando ao Senhor de todo o teu coração. Aleluia. Diante de muitas palavras que nos encorajaram nessa noite e nos fizeram entender que somos escolhidos e que estamos embaixo de promessa. Bem sei que todas as pessoas que mesmo com hinos, que mesmo com palavras, que assim expressaram a sua alegria, foi de suma importância para que possamos assim estar preparados para esse grande avivamento. A Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai narrar sobre esse texto de uma forma bem diferente. A Bíblia vai nos mostrar que o tempo que essa igreja estava vivenciando era um tempo difícil. Era um tempo de transição da sua igreja. Todos nós assim conhecemos a história do líder dessa igreja. E o que me chama a atenção
do líder dessa igreja, que é Jesus Cristo Nazareno, é que Jesus em nenhum momento, diácono Jailson, ele é uma pessoa centralizadora. Em nenhum momento Jesus ele está à procura de aplauso. Em nenhum momento Jesus está à procura de reconhecimento. Tanto que a história que é contada pelos evangelhos nos dizem e nos afirmam que para Jesus ser identificado, Judas teve que se direcionar a ele e dar um beijo na face do seu rosto. E mesmo com tamanha atitude, Jesus ainda abraça, aleluia, a Judas Iscariotes e ainda libera uma palavra que poderia mudar o curso da vida de Judas e diz: amigo, aqui vieste. O interesse de Jesus a todo instante era fazer com que pessoas pudessem entender o plano divino. Só que o tempo que essa igreja estava enfrentando era um tempo cruel, era um tempo da transição. O seu líder havia padecido uma morte de cruz. O seu líder havia morrido numa sexta-feira. A Bíblia diz que ao sábado ele vai ao inferno, toma a chave da vida e da morte da mão do diabo, querido, e ao domingo, ao terceiro dia, ele ressuscitou, está vivo entre nós, está passeando no meio da igreja para mostrar a nós todo o seu poderio. A Bíblia vai narrar que após essa ressurreição, Jesus, ele vai ficar por mais 40 dias ensinando e discipulando a sua igreja. A Bíblia diz, querido, que não eram dias difíceis, porque o corpo de Jesus havia sumido do túmulo, e o Império Romano queria encontrar uma forma e uma justificativa para assim colocar para a sociedade que pudesse justificar o sumiço do corpo de Jesus. Entenda e escute o que Deus tem reservado para nossas vidas aqui nessa noite. A Bíblia, querido, vai nos contar que esses dias não eram fáceis e que por 40 dias Jesus vai preparar a sua igreja, vai preparar um grupo de aproximadamente 120 pessoas. Era uma igreja teoricamente sem preparo, era uma igreja que não entendia ainda os planos divinos, era uma igreja que, pois eles assim viviam de uma maneira bem desatenta, era uma igreja com qual os seus pensamentos eram pensamentos que não tinham uma voltura direcionada para o reino de Deus. Parece, querido, que às vezes o nosso pensamento é muito parecido, parece, querido, que às vezes o nosso posicionamento é bem parecido com o início dessa igreja, mas, querido, eu tenho uma palavra de Deus revelada para a tua vida, querido. Esta igreja, antes de passar por Atos 2, é uma igreja que não tem entendimento, é uma igreja que fica desatenta, é uma igreja, querido, que os pensamentos são outros, mas, querido, quando essa igreja, ela se volta para Atos 2, tudo muda, tudo se transforma, Deus age, Deus opera, eles passam a ser sensíveis, eles passam a entender qual é o propósito divino para suas vidas. Quando, querido, eu olho para a minha geração, eu vejo Deus acreditando, eu vejo Deus continuando investindo, eu vejo Deus tirando pessoas do lamaçal, eu vejo Deus pegando pessoas que não são para confundir as que são, eu vejo Deus pegando aqueles que são desprezíveis, que são humilhados. Sabe para quê? Para confundir. Sabe para quê? Não é para a glória vir para você, é para a glória vir para Ele, é a glória vir para Ele. Quem pode adorar Ele? Quem pode adorar a esse Deus nesta noite? O que me chama a atenção é que o texto de Atos 1 vai revelar que há uma promessa sendo liberada para essa igreja. A Bíblia vai dizer que Jesus está fazendo o seu último discurso entre eles. Aproximadamente 120 pessoas estão ouvindo as palavras de Jesus direcionadas. E Jesus, ele vai dizer, porque João,
na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eram 40 dias sendo cumpridos, faltavam aproximadamente 10 dias para a festa de Pentecostes acontecer. Faltavam 10 dias e Jesus libera esta palavra. No seu discurso, Jesus ele prepara o coração dos seus discípulos. Jesus prepara todo o ambiente, porque o que iria acontecer era algo grande, era algo que ainda eles não tinham tido experiências. Tanto que quando nós vamos ler a Bíblia de Gênesis até Malaquias, quando nós vamos ver a operação do Espírito Santo, nós vamos ver o Espírito Santo pegando um e capacitando um para uma grande obra. Só que neste dia de Pentecoste, não vai ser o pastor João, não vai ser só o evangelista Alexandre, não vai ser, querido, só a levita Flávia. Serão todos cheios do Espírito Santo. Serão todos sendo preparados para o projeto de Deus. Querido, parece que nesta noite, se nós fôssemos pegar e contar cada uma das pessoas que estão aqui, nós teríamos um número muito aproximado a esse número de Atos dos Apóstolos. Eram 120 pessoas, e o texto ele é objetivo em dizer que todos estavam sentados, todos estavam aguardando a promessa do Filho de Deus. Não precisou, querido, de ter um fundo musical, não precisou, querido, de ter uma bateria, não precisou de ninguém cantando. O que é que precisou então, pastor? De um vento veemente, impetuoso, entrando na casa, contagiando as pessoas, enchendo as pessoas e impulsionando as pessoas para o verdadeiro avivamento. E quando eu vou ver que esta igreja está embaixo de uma promessa, eu vou ter que entender que essa igreja vai precisar ser obediente. Eu vou ver que quando essa igreja está embaixo de uma promessa, eu vou entender que além dela ser obediente, ela tem que aprender a perseverar. Eu vou ver que além desta igreja estar embaixo de uma promessa, ser obediente e perseverar, ela vai ter que aguardar o cumprimento da promessa. Eram só 10 dias. Tente entender comigo, querido, esses 10 dias que estavam cercando, querido, a vida dessa igreja. Primeiro dia, alguém sente vontade de ir embora. Passamos, querido, não muito distante, alguns dias atrás, uma experiência notável. Estivemos no retiro de carnaval e tinham ali 135 pessoas reunidas, 135 pessoas querendo tomar banho. Tente imaginar que fúria, irmãos. Falta água, não tem sabonete, acabou o shampoo. Luciano quer, aleluia, condicionador, porque o cabelo dele precisa de condicionador. Tente imaginar, irmãos, a fúria que é agora servir o café da manhã. Pastor, não gosto de café. Pastor, o meu negócio é chocolate quente. Não tem chocolate quente, eu quero leite puro. Não tem leite puro, eu quero refrigerante Coca-Cola. Não tem Coca-Cola, só tem conversão. Querido, é uma luta tremenda para tentar atingir todas as pessoas. Tente imaginar o almoço. Não gosto de carne moída, minha mãe só faz contra filé. Não gosto de galinha com batata, só gosto de salmão. Só gosto de filé mignon. Tente imaginar agora, querido, o lanche da tarde. O biscoito que eu como lá em casa é traquinas. O biscoito que eu como lá em casa é triunfo. Eu não como biscoito de maisena. Eu não como biscoito creme cracker. Tente imaginar agora a janta, irmãos. A janta com a qual eu como é caviar, é sushi, é sashimi. Querido, eu não gosto de macarrão com salsicha. Tente imaginar, irmãos, a dificuldade que é para atender todos os gostos. Tente imaginar a ceia. Pão com epa, eu não como. Meu negócio é comer pão com salame, pão com queijo brie. Tente imaginar a dificuldade que temos para administrar isso.
E agora, querido, Pedro, Tiago e João, que são os pilares que Jesus ensinou, até porque aonde Jesus estava ali Pedro, Tiago e João. Eles administrando tudo isso, irmãos. Como se não bastasse, precisava de recurso. Como se não bastasse, vinha as murmurações. Como se não bastasse, as pessoas queriam ir embora. Primeiro dia de retiro, pessoas pediram para ir embora. E nós falávamos, espera mais um pouquinho, vai vir algo especial. Primeiro dia de culto, um sol muito forte. Não tinha como darmos continuidade. À noite, choveu, irmãos. A gente entrou num conflito, irmãos. Tivemos que reunir, abre aspas, a cúpula e falar o que está acontecendo. O que nós estamos fazendo de errado? Começamos, querido, a fazer algo que nos chamou a atenção. O que? Orar. Tem momento, querido, que nos resta é orar, é falar com Deus, é dialogar com Deus, é atrair a presença de Deus para a nossa vida. Querido, a partir daquele momento, querido, o céu se abriu, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas decidiram entregar a sua vida a Jesus. E o que me chama a atenção é isso, irmão. É que no segundo dia havia ainda gente querendo ir embora. Não está escrito, mas eu com mente de pregador, eu começo a entender. 8º dia, tem gente querendo ir embora. 9º dia, tem gente querendo ir embora. E só falta um dia para a promessa se cumprir. Sabe o grande problema que nós temos hoje, querido? Nós somos uma geração precoce. Queremos tudo da noite para o dia. Queremos tudo, querido, a toda hora, a todo instante. Queremos orar agora e o milagre acontecer. Deus não pode fazer isso, pastor? Pode, mas Ele é o dono, é Ele que opera. Quando eu vou olhar para o texto da Bíblia, eu vou entender, querido, não é o tempo oportuno, porque os discípulos começaram a confrontar. Presbítero Alexandre, os discípulos começaram a dizer: Jesus, é esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Querido, no original, quando os discípulos vão dizer é nesse tempo, os discípulos estão querendo dizer é nesse cronos, é nesse dia, é nesse mês, é nessa semana. Só que Jesus vai dizer, não, querido, no tempo chamado cronos, mas vai dizer é no tempo kairos. Não compete a nenhum de vós saber o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o melhor para a tua vida. Porque, querido, não hoje de Deus é o sim amanhã para você, porque o sim de Deus, ele vai ser perpétuo nas nossas vidas. Parece, querido, que eu vou ver uma igreja voltada para a política. Uma igreja que os seus pensamentos são terrenos. Uma igreja que os seus focos são terrenos. Uma igreja que os seus projetos são terrenos. Só que os focos, que os pensamentos, que os projetos de Deus, querido, não são para esse tempo, não são, querido, para esse momento. E você pode estar se perguntando, então, pastor, quais são os focos e quais são os pensamentos que Deus tem para nós, querido? A nossa estadia nessa terra, querido, é por um período muito curto de tempo. Estamos estagiando aqui, querido, por isso você tem que se acostumar com esse rostinho desse irmão que está do teu lado. Você tem que se acostumar com esse barulho de glória a Deus. Você tem que se acostumar quando o irmão pega o microfone e diz ai papai, porque lá, querido, vai ter isso, vai ter ai papai, vai ter glória a Deus, vai ter aleluia, vai ter, querido, rajada de língua estranha. Por isso temos que se acostumar com aquilo que Ele está reservando para nós. E eu fiquei, antes de vir para cá, com muitos conflitos internos. E eu escutei uma palavra muito interessante. Um líder de louvor, e eu gosto muito por causa da sua simplicidade em ministrar. E ele fez uma pergunta para o seu pai biológico. Ele falou assim: pai, como é que se faz para ampliar uma igreja? E nós estamos passando por alguns conflitos em relação a essas situações. E aí o pai falou assim: isso é fácil.
É fácil, meu filho, ampliar uma igreja. E eu vidrado querendo entender a chave da vitória. E o filho perguntou assim: então me diga, me explique. E o pai falou assim: é fácil. Vamos colocar fogo na nossa casa. Quando colocarmos fogo na nossa casa, um montão de gente vai ver que a casa está pegando fogo. Vai vir gente que nos conhece, vai vir gente que não nos conhece, mas uma coisa é certa: as pessoas vão ver o fogo queimando dentro da casa. Tem pessoa que já entendeu. Aí eu fiquei a me imaginar, porque a minha mente ainda é analógica, não é digital igual a dos irmãos. Enquanto o Tico está pensando, o Teco está descansando. Eu falei: meu Deus, me ajuda nesse negócio. E aí o pai falou assim: tu não entendeu, filho? Ele: ainda não. Eu falei: tá comigo. Aí ele falou: assim é na casa de Deus. Quando a casa do Senhor começa a pegar fogo, vem gente que conhece, vem gente que não conhece. E o interessante é que quando está pegando fogo, quem gosta acende mais, quem não gosta é acendiado. Quem está frio se esquenta, quem está aceso fica igual a braseiro. Quem pode adorar? Quem pode adorar esse Deus? É preciso a gente entender que a gente precisa de fogo. É preciso a gente entender, querido, que a gente precisa de fogo. E nós não podemos estar voltados para uma questão política. Sabe qual é a minha oração, querido, para quando esse evento começou? Não era porque eu seria o pregador. A minha oração é que o Senhor pegasse as suas brasas e começassem a acender. E aí, querido, quando começou a cantar, quando começou a adorar, não importa, querido, para nós quem é que Deus vai usar. O importante é Ele usar, querido. Não importa se é o ministro de louvor, se é o instrumentista, se é o presbítero, se é o evangelista, se é o pastor, se é o pregador. O que importa é que o Espírito Santo, Ele possa ter liberdade no meio da igreja. Só que a minha geração está trancando o Espírito Santo dentro de uma gaiola. Só que a minha geração está trancando e jogando a chave fora. O Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. Estão trancando ele dentro da gaiola. Só que Paulo, irmãos, vai vir com uma palavra confrontadora. Paulo vai dizer que o nosso Deus é um Deus espírito. Paulo vai continuar dizendo que além dele ser espírito, aonde ele está, tem liberdade. E se tem liberdade para adorar. Tem liberdade para adorar. Tem liberdade para adorar. É por isso que ninguém te entende. Que num vento danado desse você está chorando. É por isso que o diabo não compreende como pode ele e ela está sofrendo tanto e está levantando a mão e glorificando, está se levantando, colocando de pé e dizendo: eu te amo, Senhor. E o diabo está confuso porque ele não sabe mais o que fazer para te parar. Mas está aqui, querido, o segredo. E é sobre isso que nós queremos pregar: ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente vai olhar para esse texto, nós vamos ver que era uma igreja que, quando ela vai escolher, antes de Atos 2, é uma igreja que ela escolhe para um cargo serviçal, porque o bispado de Judas, o bispado de Judas estava em aberto, e eles tinham que escolher alguém para ocupar o lugar de Judas. Hoje nós lendo e avaliando, a gente entende que eles se anteciparam, porque, querido, no projeto de Deus, Deus já estava preparando Saulo de Tarso para ocupar esse lugar. Essa é a grande verdade. Mas eles se anteciparam pela emoção. E aí, quando eu vou ver essa igreja, antes de passar por Atos 2, a gente vai ver que essa igreja vai escolher alguém para ser um oficial da igreja, para ocupar um cargo de liderança, para ser um ministro de louvor, pelo tempo de serviço. A gente vai ver que essa igreja, ela escolhe pelo vínculo de amizade. A gente vai ver que essa igreja, ela está escolhendo por aquilo que as pessoas aparentemente mostram a elas.
Mas observe, querido, quando essa igreja agora, ela é envolvida pelo amor de Deus, ela é envolvida pelo Espírito Santo de Deus, e Atos 6 mostra isso. Atos 6 diz que agora eles não vão escolher por tempo de serviço. Atos 6 vai dizer que eles não vão escolher pela questão de amizade. Atos 6 vai dizer, para ocupar um cargo eclesiástico, tem que ser homem, tem que ser de boa reputação, e tem que ser com uma característica necessária. Qual? Cheios do Espírito Santo. É necessário ser cheio do Espírito Santo. E pregando nessa noite sobre ser cheio do Espírito Santo, nós aprendemos que esse tempo de Pentecoste era uma festa que todo judeu gostava de fazer para o Senhor. Todos nós sabemos que a vida de um judeu era cercado de 3 grandes eventos durante o ano. Uma das festas era a festa da Páscoa, que antecedia 50 dias antes essa festa de Pentecostes. A segunda era a festa de Pentecostes, e a terceira era a festa dos tabernáculos. E eu não quero me prender a isso, até porque eu tenho coisas interessantes para compartilhar com os irmãos, e quero ser rápido, objetivo, porque, querido, o que Deus quer fazer em nossas vidas aqui é coisa grande, é coisa poderosa. E quando eu vou falar o que é avivamento, e a irmã Larissa aqui se antecipou trazendo o significado de avivamento. Avivamento é o ato ou efeito de avivar-se, de tornar mais vivo, de tornar mais nítido, de tornar mais intenso, de tornar mais ativo e de tornar mais visível. Quando eu comecei, querido, a meio que parafrasear o significado de avivamento, eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida sobre avivamento. Quando uma pessoa, ela olha para você e ela diz assim para você: você é uma pessoa avivada. Sabe o que a pessoa está querendo dizer? Sabe o que a pessoa está querendo te falar? É que você é uma pessoa muito viva, que você é uma pessoa muito nítida, é uma pessoa muito intensa, é uma pessoa com a qual você traz a visibilidade do Espírito Santo. Deixa, querido, eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Após essa noite, querido, você vai se tornar mais vivo. Após essa noite, querido, você vai tornar a presença de Deus mais nítida na tua vida. Deixa eu dizer mais uma coisa: após essa noite, a presença de Deus vai ser mais intensa. Após esta noite, a presença de Deus vai ser visível na tua vida. Significado de avivamento é isso. E quais as condições que eu preciso para ser uma pessoa avivada? Número 1, eu preciso desejar. Deus não vai fazer nada na minha e na tua vida que a gente não queira. Por quê? Livre arbítrio. Se você, querido, quiser ficar sentado, calado, fechado, não dá glória, não dá aleluia, Deus vai respeitar o teu direito de escolha. Mas se nessa noite mesmo, querido, que antes de você colocar os pés aqui, eu não sou herético e não desejo ser herético, antes de você entrar aqui, você xingou um palavrão, você, querido, estava fazendo uma série de coisas erradas, mas hoje você quer ser diferente, hoje você quer fazer diferente. É esse desejo que Deus quer que haja no coração do homem. Porque o olhar de Deus é diferente do olhar do homem. O olhar do homem pecou. Se pecou, está fora, está excluído. É por isso que a gente não entende. E hoje na consagração, Deus falou forte ao meu coração quando eu estava ali na retaguarda. E Deus me trouxe uma palavra, e hoje e agora eu entendo o porquê dessa palavra. Eu estava refletindo no Salmo 51. E no Salmo 51, Davi vai fazendo toda uma oratória de conserto e de reparo de altar. O que me chama a atenção, e foi aí onde eu comecei a dialogar com Deus ali na retaguarda. E eu falando assim: Senhor, como pode um homem segundo o teu coração? Porque, querido, o primeiro livro de Samuel, se não me falha a memória, no capítulo 13, vai narrar que Deus fala para Samuel que estava levantando um homem segundo o seu coração.
Como pode um homem segundo o coração de Deus falhar, pecar e errar? Porque, querido, faltou desejo de continuar sendo cheio da presença de Deus. Mas sabe o que me alegra o coração? É que o Salmo de número 32, Davi vai dizer: enquanto eu calei os meus lábios, os meus ossos secaram. Mas Deus ama tanto o ser humano que vai mandar o profeta. Vai mandar o profeta na casa de Davi. E ali Davi vai reparar o altar. Ali Davi vai dizer uma palavra que muda a história e muda o curso. Parece que eu estou vendo Satanás com seu tridente querendo, aleluia, dar o fim da vida de Davi. Só que Davi, querido, vai dizer: Senhor, pequei contra ti, errei contra ti. Senhor, pode tirar de mim a coroa, pode tirar de mim, Senhor, o reino, mas uma coisa eu te peço: não tire de mim a tua presença e o teu Espírito. Por quê? Porque Davi sabia, irmãos, de uma coisa preciosa que nós não sabemos. Por quê? Porque Davi, ele era um adorador, querido. Davi sabia que sem a presença de Deus ele era vulnerável, ele era mais um no meio da multidão. Mas com a presença de Deus ele poderia reconquistar tudo aquilo que ele havia perdido. Com a presença de Deus, querido, você vai longe. Com a presença de Deus, como diz uma canção, o céu é o teu limite. O que nós precisamos entender para termos esse avivamento é ter desejo. Segundo, para termos, dentro das condições de ter esse avivamento, é ter uma obediência. Terceiro, dentro das condições do avivamento, a gente precisa buscar. E eu me lembro das minhas experiências, que a minha vida, ela mostrava os frutos. E nós participávamos de um grupo de oração, onde nós nos voltávamos, e isso hoje não acontece nas igrejas. Poucas são as igrejas que se mantêm ainda com esse pensamento, com essa visão. E lá neste grupo nós nos reuníamos e buscávamos pelo batismo no Espírito Santo. Tamanha era a presença de Deus, que aquela presença de Deus gerava em nós temor, gerava em nós reverência. E a presença de Deus era tão forte, que nós ficávamos impactados. E nós buscávamos. Já contei uma vez esse meu testemunho. Pensa numa pessoa, irmãos. Fui convidado a ser obreiro de uma igreja. E quando adentrei no gabinete pastoral, e eu animado, porque eu sabia que aquele gabinete pastoral não era para repreensão. Aquele gabinete pastoral era para subir degrau. E na minha entrevista nessa igreja, o pastor foi falando, eu me alegrando, já soltando rojões, fogos. E o pastor, por último, falou assim: deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu falei: pode falar, pastor. Até porque a irmã que me antecedia, ela falou assim: pastor, eu não sou batizada com o Espírito Santo. E nessa denominação só podia ser obreiro se fosse batizado no Espírito Santo. Olha a fúria, irmãos. A pergunta retornou para mim e o pastor: e você? E aí eu falei: pastor, eu também não sou batizado no Espírito Santo. Ele botou a mão na cabeça e falou assim: meu Deus, logo você? E aí ele dispensou a menina e falou: olha, você tem os frutos. Você tem os frutos. Só falta o dom da manifestação de línguas. Pensa numa pessoa, irmãos, que saiu dali assim: então, se eu tenho fruto, se eu creio, eu vou ser batizado hoje. Pensa numa pessoa que foi para a vigília. Pensa numa pessoa que jejuou. Pensa numa pessoa que orava constantemente para isso acontecer. Aconteceu rápido. Que nada, irmãos. 366 dias. 22 horas. 35 minutos. E aí os segundos também é querer contar demais. Irmãos, eu entrei numa vigília revoltado comigo mesmo. O pastor colocou: quem não é batizado? Eu, 366 dias, irmãos.
na luta, na prova, jejuando, gente na minha frente sendo batizado, e eu acreditando que era como uma igreja política, tempo de serviço, tô aqui, mas não é, irmãos. É pela sensibilidade, é pela maneira que você se coloca na presença de Deus. Eu falei para o Senhor: Senhor, não saio daqui hoje sem o selo e sem a confirmação dessa promessa. E aquela noite foi especial, irmãos. Eu falei: Senhor, só saio daqui. Parece que eu estava igual o Jacó, irmãos, né? A unção que havia na vida de Jacó, no Val de Jaboque, entrou em mim. Eu falei: Senhor, só saio daqui se a minha bênção chegar. Irmão, no primeiro glória, e foi uma glória para lá, uma glória para cá, eu já fui batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque primeiro eu tive desejo, porque eu tive obediência e eu busquei atitudes que podem mudar a nossa história, de quem tem um avivamento. O que o avivamento promove em nós? Primeiro, promove paz no nosso coração. Segundo, o avivamento ele faz com que nós possamos ser cooperadores com os nossos ministérios. E terceiro, o avivamento ele produz em nós comunhão. Comunhão. Quando eu vou tentar enxergar os elementos para ter esse avivamento, eu preciso entender que eu preciso ter uma unanimidade, eu preciso ter uma unidade com o meu irmão. Eu preciso entender que esse avivamento ele vai vir através de oração. Eu preciso entender que esse avivamento vai vir através de perseverança, e que esse avivamento vai gerar em mim mudanças. Quando eu vou ver as características desse avivamento, vão gerar em mim um desejo de imitar a Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Eu vou entender que esse avivamento vai fazer características em mim que venham aumentar o meu temor a Deus, e que vão me fazer não ser mais uma pessoa materialista. E detalhe, uma pessoa que prega Jesus na cruz. Cristo, Ele é Senhor, mas precisamos, querido, levar as nossas mensagens para a cruz, porque foi na cruz que toda cédula, toda moeda foi, querido, aniquilada contra a minha vida. Deixa eu repetir de uma maneira diferente: toda acusação, toda afronta, tudo aquilo que o inimigo se levantava contra a nossa vida, lá na cruz foi aniquilada. Se coloque de pé no nome de Jesus, eu já vou terminar. Pastor, como é que é um crente avivado? Escute isso. Um crente avivado, ele se destaca de outras pessoas. Um crente avivado, as atitudes dele são diferentes. Um crente avivado, ele busca um posicionamento que ninguém busca. Um crente avivado, ele é ousado na presença de Deus. Deus não te trouxe aqui, querido, simplesmente para você participar de um culto, para você cantar algumas canções, mas Deus te trouxe aqui para um projeto ousado de avivamento. Aquele avivamento trouxe mudança para a igreja de Atos. Evangelista J pregou aqui com muita eloquência, dizendo que aquele avivamento fez com que Estevão se diferenciasse de outras pessoas. Querido, esse avivamento trouxe perseguição. Esse avivamento trouxe, querido, lutas para a igreja de Atos. Mas nunca a igreja cresceu tanto como esse avivamento. A igreja até então era uma igreja religiosa. A igreja até então, querido, era uma igreja com a qual não tinha o sobrenatural de Deus. E aqui eu vou fechar essa palavra diante do que eu vou trazer de uma forma ilustrativa, querido. Aleluia. Existe uma irmãzinha em São Paulo, e isso é muito forte. Existe uma irmãzinha em São Paulo que ela é surda e que ela é muda. Eu disse que ela é surda e que ela é muda.
ela adentra num culto como esse de avivamento, e ela vai vendo as pessoas levantar as mãos da glória, ela vê a pessoa pular, ela vê a pessoa rodopiar, e aí nos gestos ela vai perguntar para a mãe: mãe, o que é isso, mãe? E a mãe vai responder para ela de uma forma com que ela possa entender, e vai dizer: isso é avivamento. E ela vai falar: avivamento, o que é avivamento? E ela vai tentar explicar para a menina o que é avivamento. Tente entender uma pessoa que não pode falar. Tente entender uma pessoa que não pode ouvir. Querer o avivamento. E ela vai dizer para a mãe: eu quero esse avivamento. E mãe é mãe, irmãos. Mãe faz qualquer sacrifício para ver a alegria do seu filho. Nessa noite nós temos mães aqui que estão desesperadas, que estão desejosas para os seus filhos, para as suas filhas, ser um instrumento na mão de Deus. E essa mãe vai pegar, vai cortar um montão de papel, vai pegar um saco e vai colocar os papéis tudo ali dentro. Primeiro crente que vai chegar para cantar, primeiro crente que vai chegar para pregar, presbítero Alexandre, vai começar a falar de uma menina, aleluia, que entrou amarrada, mas saiu como princesa. E quando liberou a palavra, que entrou amarrada e saiu como princesa, a igreja levantou, se colocou de pé e levantou as mãos e começou a adorar. A menina viu o reboliço, meteu a mão dentro do saco e jogou para o alto os papéis. Vem o evangelista Alexandre e também libera uma palavra. A menina vê o povo ouriçado, aguçado, mete a mão dentro do saco e joga de novo o papel para cima. Vem caminhando diante daquela família o general, não dos generais, mas o general da igreja. Minha irmã, você não está vendo ela sujando a igreja? Ela vai falar para aquele diácono o seguinte: foi a única maneira que ela entendeu de dar glória a Deus. Foi a única maneira que ela entendeu de atrair o avivamento. Tem pessoa que entendeu. Tem pessoa que entendeu. Foi a única maneira que ela entendeu de adorar a Deus. Aí o camarada vai falar assim: mas adorar assim, sujando a igreja, como pode? Aí ela falou assim: abaixa aí, abre o papel. Primeiro, glória a Deus. Abre outro papel, aleluia. Abre outro papel, louvado seja Deus. Abre outro papel, engrandecido seja Deus. Tem pessoa que está entendendo. Abre outro papel, a honra é dele. Abre outro papel, a glória é dele. A unção é dele, é dele, é dele, é dele. Feche os seus olhos e atrai a presença dele para esta noite, neste lugar. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo. Isso, igreja, chama ele, chama ele. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo, renovar. Os céus abertos já estão, meu Deus, para o derramar da tua unção. Eita glória, enchendo os vasos até transbordar. Vem com teu fogo. Eu queria chamar os oficiais dessa igreja aqui no nome de Jesus. Espírito Santo, vem. Eu sei que vai ser loucura, mas estou na direção de Deus. Vem com teu fogo, Espírito Santo, renovar. Oh meu Deus do céu, vento a Shekinah. Carapandarabia sobre a Nenai. Quem pode adorar ele? Quem pode adorar ele? Tudo nos envolvendo. É o cumprimento hoje. O teu povo, ó Deus. Eita glória! Mais uma vez acenda o teu fogo em mim. Sopra. Oh meu Deus do céu! Esse lugar vai ficar pequeno! Vai ficar! Vai ficar! Não contemplar tua glória. Eita glória! Vem com teu fogo.
Querido, eu quero convidar aqui nesse momento só pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo de Deus. Só pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui no nome de Jesus. Esses obreiros vão impor as mãos e o fogo de Deus vai descer sobre a sua vida. Só quem não é, só quem não é, só quem não é, só quem não é, vem, vem. Vem, Senhor, com teu fogo. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Eu queria convidar os ministros aqui também a ajudar essas pessoas em oração no nome de Jesus. Vem com teu fogo. Espírito Santo. Isso, manda todo mundo, Jota. Manda todo mundo, manda todo mundo. Já posso ver, achei que eita glória! tomando Conta do lugar. Mudando. Eita glória! Pegou, pegou! Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir no nome de Jesus. Pode vir no nome de Jesus. Vem mais uma vez, acenda o teu fogo em mim. Sopra, sopra. Receba, 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 receba. Pegou, 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 pegou. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo, vem queimar. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo, vai, vai, vento impetuoso, traga o teu vento, ó Deus. Queremos ser impactados pela tua glória. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Sopra, Deus. Tem gente sendo batizada aqui, ó. Tem gente sendo batizada aqui, ó. Vem aqui também. Contemplar tua glória. Vem queimar. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Espírito Pegou, 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 pegou. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Espírito Santo, vem queimar. Vem Espírito Santo. 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 Toca aí, Espírito Santo. Toca. 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 Todos foram cheios. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Levanta uma das suas mãos para o alto no nome de Jesus. Havia uma promessa sobre a vida daquela igreja de Atos. Como também, querido, uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida. Jesus não fez uma promessa para um rótulo. Jesus disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Pedros, fragmento sobre eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Atos 1:8 vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. É hoje, é hoje. Você que está fraco, você que está fraca, receba o renovo de Deus, receba o fortalecimento de Deus. Deus te ama,
Deus tem projeto na tua vida. Ele não desistiu de você. Não desistiu de você. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Adore, adore, adore ao Rei, adore ao Rei. Ao Deus do meu eita glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ó Espírito. Pentecoste, chegou o Pentecoste de Deus, chegou o Pentecoste de Deus. Receba, 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 receba. Ó Espírito, Fogo Santo. Chama ele, igreja. Chama ele, chama ele, chama ele, chama ele, chama ele, chama, chama, chama ele, chama ele, chama ele. Eu adorarei. Arabanda calabaçou pra labandará, manda caiarabaçou pra labandará, xeriquiander e andará, sopia de calabandará, rabanda calabia sopia, rabanda rabandará. Enche ele, Jesus, da tua presença. Enche ele da tua presença nessa noite. Faz, ó Deus, o teu mover. Faz o teu mover. Faz o teu mover agora. Agora, 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 agora. Que o calor do teu Espírito possa aumentar. Que, meu Deus, uma brasa viva tirada do teu altar nessa noite, ele possa ser. Vai, Jesus, marca a história. Marca a história. Marca a história. Marca a história, marca a história, marca, agora, pega ele, Jesus, pega ele, pega ele, Espírito Santo, toca Espírito Santo, toca Espírito Santo, eita glória, oh, aleluia, todos foram cheios. Todos foram cheios. Enche, 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 enche. Oh, meu Deus, olha aí, 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 olha aí. Ó Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Jesus. Faz o milagre acontecer. Agora, 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 agora. Rabala calaba sopiandere banarabi. Mandarabana calabara subiandere credarabi barabana. Rabanaraba sopiandere queria sua. Olha aí, Jesus. A obra é sua. A obra é sua. Remova, 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 remova. Meu Deus, enquanto tiver, meu Pai, espaço,
Bíblia diz, meu Deus, isso é muito forte. A Bíblia diz que Paulo e Silas, Deus me deu uma visão aqui forte. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam trancados, estavam presos dentro da prisão. E havia uma comunhão e uma unidade entre Paulo e Silas em buscar o reino de Deus. Segure na mão da pessoa que está do teu lado no nome de Jesus. Eita glória! Oh, aleluia! Oh, glória! Parece que eu vejo ministros, Paulo e Silas, sendo percursores de um grande avivamento. Paulo e Silas saíram para a sua segunda viagem missionária. No meio da viagem missionária aconteceu que Paulo e Silas sofreram uma perseguição e apanharam e foram colocados dentro de uma prisão. Parece que eu vejo Paulo dizendo para Silas: presbítero Alexandre, Silas, tu tem glória. E Silas grita do outro lado: tem glória. Silas diz: Paulo, tu tem aleluia. Paulo diz: tenho aleluia. Silas, tu pode adorar, glorificando. E Silas começou: glória,